Olá, meus irmãos, a paz de Jesus, o amor de Maria e a força do Espírito Santo estejam com cada um de vocês. Eu sou Geroneide, eu sirvo ao Senhor aqui no meu grupo de oração, um grupo de oração Adoradores de Deus, da Renovação Carismática Católica, aqui da minha paróquia, da paróquia de Cristino Castro. É um prazer estar aqui participando desse processo, desse projeto de formação dessa minha diocese tão amada e querida. Nós estamos fazendo nesse momento a formação deste livro, o de Constituir Sentinela, na Casa de Israel, do nosso irmão Vinícius Simões, que é o nosso presidente do Conselho Nacional. Ele nos oferece riquezas, que o Senhor tem plantado no coração dele, ele nos oferece nesse livro para que a gente possa crescer como carismáticos. Eu quero te pedir que reze comigo uma Ave Maria, para que a gente possa acolher o que o Senhor tem para nos falar nesse dia. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém? O tema que eu vou falar aqui com vocês hoje é o capítulo 2 desse nosso livro, a identidade da renovação carismática expressada em cada grupo de oração. A gente vai falar de identidade, a gente já vem falando há um tempo de identidade, mas é importante que nós tenhamos no nosso coração a certeza do que é a nossa identidade, que nós cultivemos em nosso coração essa nossa identidade que nos define, que nos distingue, porque a identidade é isso. A identidade é aquilo que nos define e distingue, é ela quem nos mostra quem realmente nós somos. Aquilo que nos diferencia de outros grupos da igreja, aquilo que nos dá o diferencial, que faz nos diferentes. Porque nós somos todas obras do Criador, mas nós somos diferentes de outros grupos, porque nós temos a nossa identidade, assim como os outros têm a deles, Mas nós estamos falando aqui de grupo de oração da Renovação Carismática Católica. E é importante que nós tenhamos no nosso coração essa identidade, acolhamos, entendamos, vivenciamos, porque o povo que se perde em sua identidade está fadado ao fracasso, está fadado a se dispersar. Então a gente não pode se perder por falta de conhecimento. A gente tem que buscar entender o que é a nossa identidade, aquilo que nos torna diferente, aquilo que nos torna o que o Senhor quer de nós, como grupo de oração. O Vinícius vem nos lembrar que nós somos o grupo de oração da Renovação Carismática, a RCC, possui uma identidade bem definida, que nós somos uma corrente de graça que perpassa a igreja, levando-nos a ser rosto e memória de Pentecostes no mundo, a partir da experiência do batismo no Espírito Santo e da vivência de suas consequências, a nossa identidade. Batismo no Espírito Santo e a vivência de suas consequências. Onde essa nossa identidade é expressada? Porque nós sabemos que a renovação carismática ela existe no mundo inteiro e o mundo inteiro é diferente. Então, a nossa identidade de batismo no Espírito Santo, vivência das suas consequências, é expressada nos nossos grupos de oração, no meu grupo de oração Adoradores de Deus, no seu grupo de oração, nos grupos de oração da Renovação Carismática Católica, que nós amamos e participamos, nós como servos. As pessoas, ao nos olharem como um grupo de oração, elas precisam ver que nós somos o rosto, o sinal e a memória de Pentecostes. O rosto é a nossa maior característica, aquilo que nos identifica, aquilo que nós somos realmente. E a necessidade de cada dia mais nós sermos isso que o Espírito Santo quer de nós, com fogo no coração, palavra nos lábios e profecia no olhar. O sinal, rosto, sinal e memória de Pentecostes. O sinal é aquilo que nos alerta, por exemplo, um navio perdido no mar. Quando ele avista o farol, que é o sinal, a alegria de não estar perdido, de saber que não está perdido. Nós precisamos ser isso também nos nossos grupos de oração. Nossos grupos de oração precisam ser isso. Dentro da igreja, dentro do mundo, dentro da realidade que nós estamos. As pessoas precisam notar isso em nós. O rosto, nós precisamos ser o rosto de Pentecostes dentro da igreja.
E precisamos ser esse sinal que nos conduz, que nos alerta de que a gente não está perdido. E a memória, né, que guarda o conceito, que perpetua para a posteridade. Nós precisamos fazer com que o Pentecostes, o batismo no Espírito Santo, perpetue dentro da igreja. Nós somos hoje, como Renovação Carismática Católica, guardiões desse tesouro. Não é nosso, é da igreja. O Senhor deu para a igreja, deu para os seus filhos. Mas nós somos o que, como que eu posso dizer? É a nossa identidade. Nós somos os embaixadores, nós somos os responsáveis por propagar essa corrente de graça que é da igreja, mas que nós somos os responsáveis de fazer com que ela perpetue dentro da igreja, que ela corra dentro da igreja, percorra a igreja toda, né? Onde tiver um ou dois dos filhos de Deus reunidos, que a graça de Pentecostes possa estar presente. Nós somos esse povo, esse rosto, essa memória de Pentecostes dentro da igreja. A Renovação Carismática Católica está perpetuando e recordando aos homens uma promessa de que Deus que continuará a se cumprir. A promessa de Deus que continuará a se cumprir. Lá em Pentecostes, no primeiro Pentecostes, o Senhor fez o Espírito Santo descer sobre Maria e os discípulos. E ele prometeu que o Espírito Santo acompanharia até o fim dos tempos, até a eternidade, né? E essa promessa ela tem que se cumprir. E nós, como Renovação Carismática Católica, estamos perpetuando, recordando aos homens que essa promessa é real, que essa promessa é real e se cumpre hoje, se cumpriu naquela época e se cumpre hoje, nos nossos dias, através dos nossos grupos de oração. E aí a gente vai ver que, apesar de que as realidades são diferentes, né, a gente vive em situações, cidades e situações diferentes, nós vamos ver que existem algumas características de grupo de oração que tem que estar presente em todos os grupos de oração da Renovação Carismática Católica. O grupo de oração a gente sabe que é a célula base da RCC, né? O rosto onde a RCC mostra sua vitalidade. É no grupo de oração onde a gente se encontra, a gente se reúne e onde o nosso ser carismático se manifesta. Nosso ser carismático se revela verdadeiramente. O grupo de oração é a porta de entrada, é a porta que o filho de Davi, né, a porta que o próprio Jesus abriu e que ninguém pode fechar. O grupo de oração é a possibilidade que o Senhor nos oferece para vivermos como filhos de Deus, para conhecermos o Senhor verdadeiramente, nos apaixonarmos por esse Senhor e ninguém pode nos fechar essa porta. O grupo de oração, tudo na Renovação Carismática Católica, os ministérios devem se dirigir ao grupo de oração. A gente tem, às vezes a gente consegue ver por aí, aqui no meu grupo de oração já aconteceu isso, de pessoas quererem participar da reunião do ministério e não participarem da reunião de oração, né? Do grupo de oração aberto, como a gente costuma falar. Isso não pode existir, né? Tudo na RCC, todos os ministérios devem se dirigir ao grupo de oração. E aí a gente vai ver que existem 7 características importantes, né? Como eu já falei, 7 características imprescindíveis que tem que ter em um grupo de oração da Renovação Carismática Católica. E se o seu ainda não tem, vamos consertar isso. Ainda há tempo, o Senhor nos acolhe e o Senhor espera de nós que quando a gente espera de nós que a gente corra atrás do prejuízo, né? A gente não sabia, tá sabendo agora, pô, vamos consertar isso, porque o Senhor quer fazer fluir a graça dele no nosso grupo de oração. E nós somos Renovação Carismática Católica, então a gente tem que estar em unidade com os nossos grupos de oração como Renovação Carismática Católica.
A primeira característica que a gente vai ver é o louvor. O louvor, ele é imprescindível. Todo grupo de oração tem que ter o louvor. Todo grupo de oração tem que ter louvor. Nós fomos criados para o louvor da sua glória. A palavra de Deus vem nos dizer isso. Nós fomos criados para o louvor da glória do Senhor. Lá em Efésios 1,14. O Senhor vem nos dizer isso. Fomos criados para o louvor de sua glória. E o que seria o louvor? É reconhecer que Deus é Deus. Elogiar a Deus. O louvor ele tem que ser... quando a gente faz o louvor, a gente traz Deus para o centro da nossa oração. O centro da nossa oração é Deus. Então, quando a gente expressa esse louvor, a gente faz exatamente isso. Torna Deus, coloca Deus no lugar dele, né? Reconhecemos que Deus é Deus. O louvor, ele gera em nós uma alegria interior, uma satisfação espiritual. Ele tira de nós o abatimento, o pessimismo. Ele nos traz uma alegria, renova em nós uma alegria. Quando a gente reconhece Deus, como Senhor das nossas vidas, porque é isso que é o louvor, né? Reconhecer o Senhor como Senhor, dar a Deus o que é dele, né? Vai nascendo em nós uma alegria profunda, uma alegria que a gente não conseguiria de outras formas, né? Uma alegria espontânea e verdadeira que a gente não conseguiria de outras formas. As pessoas no grupo de oração, elas devem ser levadas a louvar. Não só louvar ali na música de louvor, né? Aquela música dançante que você se alegra, louva com o corpo, mas também a usar as palavras. O dirigente, né? A pessoa que está ministrando ali a oração, ministrando o grupo de oração, ela tem que fazer as pessoas a se expressarem, louvarem ao Senhor com suas próprias palavras. O louvor, ele é elogiar a Deus. Louvar é elogiar a Deus, né? É o carro-chefe do nosso grupo de oração. Toda oração, todo grupo de oração tem que ter o louvor, certo? É a primeira característica que tem que ter no grupo de oração da renovação carismática, é o louvor. Todos somos chamados a louvar a Deus, não só o ministro de oração, não só o ministro de música, não só o pregador, mas todos nós, servos de grupo de oração, todos nós que estamos ali na reunião de oração, mesmo que eu tenha ido pela primeira vez, eu sou chamada a louvar ao Senhor. A segunda característica que tem que ter no grupo de oração é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é a palavra de Deus, né? E ela não volta sem ter produzido efeito. Então, todos os grupos de oração, nós temos que proclamar a palavra, fazer a pregação da palavra, porque o Senhor necessita falar conosco. E todos os dias, Ele necessita falar conosco através da palavra. E nós precisamos, como grupo de oração, além da pregação da palavra, nós precisamos orar com a palavra de Deus. Orar com a palavra de Deus nos nossos grupos de oração, incentivar nossos irmãos a orar com a palavra de Deus e ouvir. O Senhor, Ele confirma também as profecias através dos nossos irmãos, as palavras que Ele suscitou no coração dos nossos irmãos. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus para nos deixarmos ser usados também nisso, né? Nos dons carismáticos que o Senhor tem para nós, com a palavra. No grupo de oração, a palavra de Deus, o Senhor usa a palavra para adentrar os nossos corações endurecidos. Às vezes a gente só está precisando de uma palavra, o Senhor usa aquele dia, aquela palavra para adentrar o nosso coração, para amolecer o nosso coração. E aí a necessidade de usar no grupo de oração a pregação querigmática. O Senhor nos convida a gente tem que usar a palavra de Deus para fazer esse primeiro anúncio dentro do grupo de oração. Para fazer o Senhor alimentar no nosso coração o desejo de voltar no próximo grupo de oração, né? De fazer parte dessa família, mas de experimentar a palavra de Deus, de experimentar
doses diárias da palavra de Deus, não só no grupo de oração, né? Mas no grupo de oração nós precisamos ser ensinados a isso. Nós já vimos duas, né? O louvor, a palavra de Deus e genuíno batismo no Espírito Santo, a nossa identidade. O batismo no Espírito Santo é uma experiência transformadora de vida com o amor de Deus derramado nos nossos corações, derramado nas nossas vidas. Uma vez batizado no Espírito Santo, nossa vida se transforma. É uma experiência transformadora. A Beata Helena Guerra veio falar para nós que o Pentecostes não terminou. Que ele de fato acontece em todo lugar e em todo tempo. Que o Espírito Santo deseja dar-se aos homens. A Beata Helena Guerra vem nos lembrar. O Espírito Santo de Deus, o batismo no Espírito Santo de Deus, ele é vivo, presente dos nossos grupos de oração todos os dias. E é para todos. O Espírito Santo de Deus deseja dar-se a todos. Então, o batismo no Espírito Santo, o nosso grupo de oração vai ter louvor, vai ter consagração, vai ter pregação, mas o nosso grupo, como Renovação Carismática Católica, tem que ter batismo no Espírito Santo, que é a nossa identidade. O que eu falei lá no início? Nossa identidade é batismo no Espírito Santo e vivência das suas consequências na nossa vida, né? Então, não pode existir grupo de oração da Renovação Carismática sem batismo no Espírito Santo. E não é aquilo de dizer, a gente faz 4 sábados, grupo de oração 4 sábados, no 4º sábado a gente faz oração de batismo. Não. Todos os dias o grupo de oração tem que ter batismo no Espírito Santo. Então, primeiro, louvor, palavra de Deus, genuíno batismo no Espírito Santo, prática dos carismas. Quando a gente é batizado no Espírito Santo, o Espírito Santo jorra sobre nós, faz descer sobre nós os carismas. A Renovação Carismática Católica, ela se alimenta dos carismas, porque... E não é da Renovação Carismática, né? Os carismas, eles são da igreja e que nós tomamos posse, porque nós somos igreja, nós somos filhos de Deus, nós tomamos posse do batismo no Espírito Santo e daquilo que ele tem a oferecer nas nossas vidas. E daí nós começamos a praticar os carismas dentro do grupo de oração. Então, além do batismo, nós também temos a prática dos carismas dentro do grupo de oração. É a 4ª característica que tem que ter no grupo de oração. E nós temos que tomar posse desses dons carismáticos, porque eles são da igreja, eles são nossos, dados pelo próprio Senhor, e nós não devemos ter timidez, ou medo, ou não sei qual é a palavra, mas nós não devemos deixar de usar por causa dessas coisas, né? Está à nossa disposição para nós usarmos, para crescermos espiritualmente. Tem os dons que fazem nos crescer espiritualmente, mas tem os dons que faz edificar a igreja, edificar o irmão. O Catecismo da Igreja Católica, no número 800, ele vai dizer que os carismas devem ser acolhidos por aquele que recebe, mas também por toda a comunidade. Nós não devemos ter vergonha de usar os dons carismáticos, de orar em línguas, de proclamar as palavras que o Senhor nos fala, as profecias, né? Nós devemos alimentar esse tipo de intimidade com o Senhor nos nossos grupos de oração. Afinal, nós somos Renovação Carismática Católica. Não existe renovação carismática católica sem uso de carismas, né? O 5º seria a vida comunitária. Grupo de oração é o lugar do acolhimento, é o oásis onde o amor deve fluir. Nós como grupo de oração temos sido isso na nossa paróquia, os nossos irmãos, porque a gente vê que várias pessoas chegam, pessoas muito diferentes chegam no nosso grupo de oração, né? E cada pessoa tem uma necessidade diferente. Nosso grupo de oração deve ser esse lugar onde o amor flui. Independente de quem seja, independente do que eu traga no coração, do que o irmão traga no coração, o amor deve fluir ali entre nós. O amor de Deus.
Porque as pessoas, elas não vão para o grupo de oração porque querem mudar de vida. Ah, eu vou hoje porque eu quero mudar de vida. Não. Elas querem se sentir amadas, elas querem se sentir acolhidas. E nosso grupo de oração tem que ser esse lugar. Tem que ser o lugar onde o amor de Deus se propaga. Tem que ser o lugar onde as pessoas se sintam queridas e amadas. Lembra do retiro Vede Como Eles Se Amam? O livro Vede Como Eles Se Amam? As pessoas têm que dizer isso de nós. Tem que dizer, olhar para o nosso grupo de oração e ver isso, como via na primeira comunidade. Né? Nós temos que ser esse lugar, esse oásis, esse lugar propício para propagar o amor de Deus, para que os filhos de Deus se sintam amados. E humanamente a gente não vai conseguir esse espaço. Porque nós somos humanos, nós somos falhos, nós temos as nossas feridas, os nossos corações, nós temos aqueles irmãos que a gente não suporta, por nossas forças a gente não suporta. Mas o Espírito Santo de Deus é quem nos vai propiciar esse ambiente, é quem vai transformar os nossos grupos de oração nesse ambiente. Apesar das minhas falhas, apesar dos meus defeitos. Não sou eu, é o grupo de oração. É o Espírito Santo de Deus que nos torna esse lugar, que torna o nosso grupo de oração esse lugar. A sexta característica seria a liderança comprometida. Nossos grupos de oração, nós temos as nossas lideranças, os nossos grupos de oração, nossos coordenadores. Nossos coordenadores do nosso grupo de oração são aquelas pessoas escolhidas por Deus para nos guiar, para nos cuidar, para nos conduzir, para nos levar cada vez mais para junto de Deus. Nossos líderes, eles têm que ter essa visão. Homens e mulheres tementes a Deus, que estão dispostos a assumir os seus postos com vigor e fervor. Eles têm que ser os nossos irmãos, nossos pastores, têm que ser essas pessoas para nós. Aqueles que estão dispostos a dar a vida pelas suas ovelhas, né? Os pastores são esses. Então, nossos pastores também têm que ter esses exemplos, têm que ser esses exemplos para nós. E aí a sexta característica, a liderança comprometida. E essa liderança comprometida, ele tem que ter esse olhar de pastor. Quando ele recebe a missão, o Senhor já dá esse olhar de pastor, esse carinho de pastor, né? De conduzir as ovelhas. Mas ele também dá aquele olhar especial, aquela coisa que só o Senhor consegue. E ele dá para nós como lideranças, para os nossos líderes, para saber identificar ali os irmãos, as necessidades dos irmãos. Né? O pastor, ele fica atento a isso, o comprometimento dele chega a esse nível. Nossos irmãos. E a missionariedade. Nossos grupos de oração têm que ser grupo de oração em saída. Grupo de oração que vai lançar as redes lá onde nenhum grupo de oração quer entrar. Lá onde nenhum outro grupo quer entrar. Nós temos que ser esses irmãos. Nós temos que ser esse grupo que vive em contínua evangelização. Nós temos que ser esses grupos de oração que estão dispostos a continuamente oferecer esse Jesus que nós conhecemos para aqueles irmãos que ainda não conhecem. Ou até mesmo aqueles que conhecem e que arrefeceram na fé. Que se acomodaram um pouco, né? Que estão deixando, vou deixar melhorar aqui essa situação, aí eu volto. E aí nós, como grupo de oração, nós temos muitas missões. Né? Esses tempos que nós estamos passando tem dificultado um pouco as nossas missões, mas o Senhor ainda nos quer missionários. O Senhor, nós podemos evangelizar de outras formas, fazer o nosso papel de missionário, lançar nossas redes nas nossas redes para pescar nas redes sociais, nas mensagens ali individuais. Nós podemos encontrar os nossos irmãos no grupo de oração, mas podemos encontrar outras pessoas na rua mesmo, lançar nossas redes aonde quer que o Senhor nos mandar. Aonde o Senhor nos mandar, nós temos que estar
dispostos a lançar as nossas redes, os nossos grupos de oração. Né? Estar dispostos e alimentados cada dia mais. Estar dispostos a lançar nossas redes onde quer que o Senhor nos mande, nessa diocese, nesse grupo de oração, não sei. O Senhor tem preparado para cada um de nós. Né? Mas nós, como grupo de oração, como Renovação Carismática Católica, nós temos que fazer o batismo no Espírito Santo ser conhecido, fazer o Espírito Santo de Deus ser conhecido aonde quer que a gente vá. Amém, meus irmãos? Vamos rezar mais uma Ave Maria, pedir que tudo que a gente falou aqui hoje, tudo que a gente pensou, que a gente falou aqui hoje nessa formação, que o Senhor possa alimentar o nosso ser com essas palavras. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.